Olá, eu sou a Milene Almeida, sou head do time de Gente e Cultura aqui da Mapa. E hoje a gente está com mais um episódio do Carreira em Pauta. E para falar sobre um tema muito legal, eu particularmente adoro, que são os conflitos geracionais. É um tema que está muito em alta, assim, porque a gente nunca teve na história tantas gerações convivendo junto dentro de um mesmo cenário. Então, assim, tem empresas que a gente tem aí 4 gerações dentro da mesma empresa, né? Geração Baby Boomers, que são ali os que têm 60 e poucos anos. Geração X, que vai ali de 65 até 1980. A geração Y, que é a que eu faço parte. E a geração Z, que são os que nasceram ali nos anos 2000, que já estão no mercado de trabalho há alguns anos. E assim, como é algo novo, tantas gerações convivendo junto, tem sido um tema que tem sido muito debatido. Então, é muito relevante a gente falar sobre isso, porque tem impactado muito, tanto liderança quanto quem tem entrado no mercado de trabalho. E hoje a gente tem aqui 2 convidados muito especiais, são 2 astromapas que fazem parte ali do nosso time, que é a Elisa, representando aí geração Z, e o Eduardo, representando aí a geração X, e eu quero que vocês se apresentem um pouco. Vamos lá? Elisa, por favor, você primeiro. Bem, eu sou Elisa, tenho 23 anos, faço parte da geração Z, sou astromapa e atuo agora no departamento de Gente e Cultura. Comecei no RH desde o ano de 2021 com recrutamento e seleção e atualmente eu estou fazendo parte do endomarketing e treinamento. Legal, bacana. E Eduardo, conta um pouquinho pra gente sobre você. Eu sou o Eduardo, eu hoje estou como gerente geral da Mapa, cuidando do time de gestão da Mapa, né? Eu comecei há mais tempo, eu comecei estagiando no RH da Losango, no Rio de Janeiro, em 1990, cuidando de benefícios e tudo. Depois eu fui para a área de projetos, também no Rio de Janeiro, na Losango, para implantar projetos e sistemas. Virei gerente de crédito no Rio de Janeiro, também na Losango. Fui transferido para Curitiba como gerente de crédito. Passei para o HSBC, para a área de operações. Depois vim para Goiânia, em 2010, para a área comercial. Fiquei na área comercial como regional da Losango até 2022. Aí saí e a Mapa me deu a oportunidade de fazer uma transição de carreira para o que eu queria fazer realmente, que era fazer gestão de pessoas. Eu esqueci de me falar, tenho 54 anos, sou casado e tenho 3 filhos. E sou formado em administração e gestão de recursos humanos. Legal, legal. Temos muitos assuntos para falar dentro desse tema. Eduardo, qual que é a principal característica, assim, dentro da sua geração que você considera? Milene, eu entendo que a minha geração ela foi forjada, né, se a gente pode falar dessa forma, de uma maneira diferente do que acontece hoje. A gente trabalhava muito com a parte de hierarquia, trabalhava muito com a parte de processos fechados, trabalhava muito na parte de operacional. Então, assim, eu vejo que a principal característica do pessoal da geração que eu faço parte é seguir muito as regras. Uma coisa um pouco diferente do que acontece hoje. E para você, Elisa, qual que é a principal característica? Então, eu acredito que seja a agilidade e a flexibilidade. Na minha geração, tudo é muito rápido, né? Ainda mais com a tecnologia. Então, essa parte operacional, ela já não é tão grande, igual a geração do Eduardo, né? E a questão da flexibilidade, a gente sempre prioriza para o ambiente de trabalhos mais flexíveis em relação ao horário, à carga horária, a questão da demanda de trabalho, tudo é mais flexível. Sim. E para você, assim, quais são os principais desafios que você encontrou no mercado de trabalho? Então, eu acredito que seja a questão da experiência, porque muitas empresas exigem
um certo nível de experiência quando você entra no mercado de trabalho e a gente não tem experiência quando está começando, né? Então, eu acredito que essa foi o maior desafio que eu enfrentei. Em relação à experiência mesmo. E também a questão da competitividade, porque cada dia que passa, mais as pessoas estão formadas, né, e informadas, e isso eu acredito que impacta diretamente na nossa até autoconfiança, né, porque gera um pouco de competitividade entre as gerações. É como se fosse capacitação. Isso. As pessoas se capacitam hoje de uma forma mais rápida, mais ágil, e acaba que se você não tiver também, você fica um pouco para trás. Diferente do que acontecia na minha época. Isso é bom e ruim, né? Porque hoje a gente tem a informação muito acessível. Todo mundo consegue acessar a informação que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo a era das fake news e de conhecimentos muito rasos, né? Então, a gente não consegue... não é que ele não consegue, mas é mais difícil ter uma fonte com real credibilidade. Perfeito. Então, assim, acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje, né? Encontrar uma fonte que seja confiável para a gente adquirir conhecimento a partir dela. E, assim, interessante a Elisa trazer esse ponto, porque eu vejo que é um diferencial na Mapa. Eu tô na Mapa já há 9 anos, e muita gente que veio pra cá relata isso, de ter essa dificuldade de não encontrar um lugar porque não tem experiência ainda. E realmente, início de carreira é muito difícil. Muito. Você tem que encontrar uma empresa que você se identifica com a cultura e tem que ser um lugar que te dá oportunidade. Geralmente a gente encontra empresas que às vezes até... me fugiu aqui a palavra correta... Mas, assim, exploram, sabe? A pessoa só porque ela tá começando e não dá reais condições dela aprender e se desenvolver. Então, aqui, através do programa Trainee e também de outras oportunidades que vão surgindo ao longo do ano, a gente sempre tá contratando pessoas que estão começando, que ainda não tem experiência nenhuma. Tem gente que começa com a gente que tá no primeiro semestre da faculdade. E elas têm a oportunidade de realmente aprender e crescer aqui dentro. E essa questão do conhecimento também, eu vejo que é um ponto diferente, né? A forma de compartilhar conhecimento hoje e como compartilhava antes. Como que era para você esse início da carreira, Eduardo? Milene, assim, vou falar com toda sinceridade. Eu entrei para estagiar. Hoje, a gente tem hoje um programa de estágio regulamentado, com horas de trabalho. Tem um programa trainee que a gente faz isso. Eu entrei como estagiário, eu não sabia nem o que a empresa fazia. Eu entrei porque eu queria arrumar um emprego, queria ganhar meu dinheiro. Entrei como estagiário, eu trabalhava 8, 9, 10, 12 horas por dia. Socorro, Deus! E eu não tinha a menor experiência em fazer nada, não me cobrava experiência, porque o nosso trabalho era só operacional. Eu até já conversei com as pessoas. Eu entrei na empresa, eu cuidei da área de benefícios. Minha função era preencher uma folha da Unimed com os cadastros dos novos funcionários dos dependentes, colocar no malote e mandar para a Unimed. Eu recebia o ticket restaurante, que era tipo um bloquinho de cheque. Eu lembro disso. Eu tinha que separar pelos dias trabalhados das pessoas, embalar, botar no malote e mandar para as filiais da empresa. Vale transporte, eu tinha que saber, eu tinha uma relação com as passagens. Então, para mim, não me foi cobrado experiência, porque eu entrei numa parte para estagiar, né, operacional. E qualquer um fazia aquilo. É muito diferente de quando a gente hoje faz a contratação, seja para estágio, seja para trainee, seja para um cargo mais júnior, que a gente precisa que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento de alguma coisa. Então, para mim, foi completamente diferente do que eu tenho vivido com vocês hoje, inclusive. E para você, assim, ao longo desses anos aí de carreira, quais foram as principais mudanças que você percebe que aconteceu, assim, no mercado de trabalho em geral? O que a Elisa falou, a velocidade das coisas, a tecnologia, até voltando a minha época, a sala que eu trabalhava não tinha computador, não tinha, ninguém, era tudo na mão.
As pessoas faziam planilhas de Excel para dar promoção. Tudo era feito através de memorandos que você ficava mandando de uma área para outra, em vez de ser e-mail. Você sabe o que é um memorando? Não faço ideia de que é um memorando. Memorando é um e-mail no papel. Você escreve o que você quer e bota numa lote e entrega para outra área. Em vez de você mandar um e-mail para mim, você escreveria um papel formalizando e eu faria. Então, assim, a tecnologia mudou muito. A gente trabalhava com telefone fixo. O pessoal fazia recrutamento de seleção através de telefone. Não tinha essas empresas que fazem a captação de talentos, tipo... Consultoria. Não existia nada disso, pelo menos que eu lembre. Então, assim, a velocidade, a tecnologia, a forma que as coisas acontecem hoje é muito diferente do que eu vivi na minha vida. Muita coisa. E as entradas das novas gerações também, porque você vai começar a conviver com pessoas diferentes que pensam diferente do que você. Eu devia ser uma geração nova na época que eu entrei e as pessoas mais antigas deviam ter essa dificuldade comigo também. Mas foi isso, Milene. Bacana. E assim, o conhecimento hoje, ele tem um prazo de validade muito curto, né? Então a gente tem que se atualizar o tempo inteiro. E eu vejo também um ponto que é muito significativo, que eu ainda acompanhei, eu ainda tive líderes, assim, no início da minha carreira, né, quando eu estava estagiando, que era comum o chefe prender o conhecimento nele, né, que ele tinha medo de perder o lugar dele, ou porque aquele conhecimento só tinha que ficar com o líder. E hoje em dia, isso, a pessoa que pensa desse jeito, ela tá fora do mercado de trabalho, né, as pessoas aprenderam a compartilhar o conhecimento, que eu acho que também é uma evolução muito grande que a gente teve aí durante esses anos. Eu tive chefes, graças a Deus, muitos bons chefes. Na minha época, chefe, hoje são líderes. E eu não posso muito reclamar disso, não, tá? Eu tive pessoas que compartilhavam muito comigo. Eu cresci muito e agradeço, sou grato muito a vários deles com relação a eu ter o conhecimento que eu precisava para poder fazer. Mas existe isso muito e a gente tem exemplos claros hoje no dia a dia, no mercado de trabalho, que tem gente que tem medo de perder a função. Eu trabalhava num lugar que fazendo uma reunião para contratar estagiário. Aí só gerente na mesa. E aí as pessoas falaram assim, não, esse aqui estagiário tá bom, não sei o quê. Aí o outro falou assim, mas esse aqui sabe muita coisa. Esse aqui a gente não pode contratar, não. Aí eu falei, por que não pode? O cara é bom, ele tem o que a gente precisa. Não, mas ele pode tomar o nosso lugar lá na frente. Aí eu falei, vocês estão malucos? Eu falei, não, mas isso aconteceu numa mesa de reunião só com o gerente. E isso eu vi, já tem bastante tempo, mas não foi no início da minha carreira, foi na metade da minha carreira. Eu já era gerente já no negócio. Mas é complicado, isso existe, até hoje isso existe ainda. Mas assim, são pensamentos pequenos, né? Sim. Acho que quem quer crescer entende que ele formando pessoas para ocupar seu lugar, essa pessoa também vai crescer, né? Então todo mundo cresce junto, é uma cadeia. Sim. Outro exemplo que eu tenho, vou dar um exemplo, eu vou até citar um nome porque é uma coisa que eu achei muito positiva, o Rafael. Ele trabalhou comigo, ele foi meu estagiário no Rio de Janeiro. E ele chegou lá e naquela época não tinha muito esses testes psicológicos e tudo. Então meu chefe contratou ele porque eu estava viajando demais, estava fazendo muita coisa. Aí o Rafael me chamou um dia e falou assim, eu fumava na época, né? Eduardo, vamos fumar um cigarro depois que ele foi contratado. Eu falei, vamos. Pô, você pediu para eu fazer uma planilha de Excel assim, fazia assado, fazia assim. Eu falei, porque eu tô com os controles. Ele falou assim, mas eu não sei mexer no Excel. Eu falei, como é que você não sabe mexer, cara? Você falou pro Gustavo que você sabia? Pô, não, Eduardo, eu preciso muito do emprego, etc e tal. Ok, eu podia ter tomado a decisão de desligá-lo na hora, mas eu falei, não, o cara se colocou à disposição de fazer se aprimorar. Resumindo a história, ele fez tudo o que podia fazer, foi efetivado, trabalhamos juntos no Rio de Janeiro, eu virei gerente no Rio, ele veio para Goiânia, e eu saí da Losango, e hoje ele é o cara que está na posição que eu estava na Losango, ou seja, ele se colocou à disposição de fazer, aprendeu e a gente juntos caminhou. Então, nós dois seguimos uma carreira muito próximas
E ele me ajudou muito depois. O que ele não sabia fazer de Excel, hoje ele me ensina a fazer. Então, juro, e ele, assim, eu tenho muita gratidão por ter trabalhado com ele nesse período, porque é um cara que, assim, merece tudo que está acontecendo com ele. E por conta de querer se aprimorar. Bacana. Eu acho que essa busca por aprendizado, né, por conhecimento, ela existiu naquela época, existiu durante todo o tempo, continua existindo, e isso é muito positivo. Quando a gente encontra pessoas, assim, né, que estão buscando conhecimento, buscando se desenvolver, e essas pessoas fazem parte do nosso time, realmente é muito bacana. Elisa, a gente tá falando sobre as principais características da sua geração, e você falou sobre o uso da tecnologia. Como que você entende que a tecnologia contribui para a produtividade? Então, eu acredito que quase todas as atividades que eu faço hoje em dia é com o uso da tecnologia. Então, ela impacta diretamente na minha produtividade. Seja com planilha de Excel ou no Teams, a gente consegue fazer uma reunião online. Então, não precisa daquela questão de se deslocar para ir até o lugar e conversar com a pessoa. Então, tudo isso impacta diretamente na minha produtividade, né? E é isso. Bacana. Realmente, assim, eu vejo que a tecnologia, ela impacta muito, mas tem a gente que é aqui da área de recursos humanos, a gente sabe também que tem muitos pontos que nunca vão substituir, né, o presencial. Acho que o Eduardo, que viveu ali um pouco dessa época sem tecnologia e depois com tecnologia, pode falar um pouco sobre isso pra gente. Sim, a tecnologia ajuda demais. Como você falou, Elisa, ela agiliza muita coisa, ela faz com que você consiga ganhar velocidade em vários processos e tudo. Mas aí vou voltar na característica da minha geração. Eu gosto de gente. Eu gosto do home office, mas eu prefiro estar convivendo com as pessoas. Eu gosto de saber como as coisas estão caminhando, como as coisas estão andando. Não é controlar, é conviver realmente. Então, assim, acho que ajuda demais, mas eu acho que a gente hoje está perdendo um pouco dessa parte da proximidade, do contato, por conta da tecnologia. Tem os pontos positivos, mas também eu acho que quando tem muito exagero, a gente perde alguma coisa. Então, eu tenho ainda uma dúvida. Por exemplo, home office eu acho legal. Eu fiquei na pandemia de home office toda hora. Foi bom, mas eu gostava de viver, conviver, trocar, fazer as interações que a gente pode fazer. Mas eu concordo plenamente com o que você falou. Agiliza demais. Antigamente eu fazia memorando, hoje você passa e-mail. Então, você manda pro WhatsApp. Muito mais rápido. O time está lá. Exatamente, eu fazia memorando. Realmente. Você teve dificuldade de adaptar no home office? Milene, não, porque eu já trabalhava como gestor, então eu era muito mais a parte de direcionamento das pessoas, era muito mais a parte de orientação das pessoas. Eu tive que começar a entender que nem tudo que a gente fazia presencialmente, já que não podia sair de casa, as pessoas tinham que dar um jeito de fazer diferente. Então a produtividade na pandemia caiu muito, porque a função que eu tinha era muito de corpo a corpo com o varejo, com as pessoas. Mas hoje, depois que passou isso tudo, eu acho que a gente tem pessoas que se adaptam bem e pessoas que não se adaptam bem. Eu gosto de home office. Eu trabalhava de home office, Milene, mais do que eu trabalhava presencialmente. Às vezes eu ligava o notebook 7 horas da manhã, quando dava 9 horas eu estava fazendo alguma coisa. Óbvio que durante o dia você faz outras atividades, mas eu me adaptei tranquilamente. Eu gosto em alguns momentos, sim, porque você se concentra mais, as pessoas não entram, mas eu prefiro o dia a dia com o time. Pra você, como que é essa questão, Elisa, do home office?
Então, eu gosto muito do home office, Uhum. mas eu também gosto muito do presencial. Eu acho que diferencia muito da área que você está trabalhando também, né? Uhum. Por exemplo, no departamento de gente e cultura, eu consigo fazer algumas atividades no home office e eu acho muito bom, porque tem a questão do deslocamento, eu posso dormir mais um pouquinho. Mas o contato humano, como o Eduardo falou, eu acho muito importante. Eu amo estar próximo da minha equipe e próximo da operação também, né? A gente sempre faz o café com gente e cultura, essas coisas, e eu acho que é algo que o home office não tem como fazer, né? Então, eu gosto das duas modalidades. E a área é gente. É gente. E a gente perpetua ou coloca a cultura da empresa. Então, se a gente não estiver próximo, às vezes a cultura ela se dissipa também. Então, o presencial, principalmente na área de gente e cultura, para mim ele é primordial. Sim. Você começou a trabalhar em qual ano? 2021. 21. Foi, tipo, do meio da pandemia. Foi. Então, o home office ele já era algo implantado, assim, que já fazia parte do mercado de trabalho. Já era normal, né? Já, só que na época eu trabalhei presencialmente mesmo. Tá. Não, a minha primeira experiência com home office é na Mapa. Mas em 2021, você trabalhar presencialmente? Sim. Pois é. Na pandemia? Foi em agosto de 2021. Tá bom. Mas realmente, assim, é um ponto que a galera que entrou igual a Elisa, entrou no mercado de trabalho nessa época, a grande maioria já habitou de uma forma muito fácil, né? Porque é algo que já fazia parte. A gente foi forçado. Foi forçado. Era assim, ou trabalhava em casa ou não trabalhava, porque tinha que ser em casa, a gente era obrigado. Eu, particularmente, tive muita dificuldade. Porque parece que pro meu cérebro entender que eu tinha que trabalhar, no começo eu tinha que estar no escritório. E aí depois eu comecei a misturar toda a rotina, então não tinha hora pra começar a trabalhar e nem hora pra terminar, então final de semana você nem descansava e também não trabalhava direito. Tipo assim, pra mim no começo foi um pouco confuso, assim, mas depois com o tempo eu fui habituando e hoje acho que a gente chegou num ponto, assim, mais de equilíbrio, assim, onde eu vejo que é muito importante o autoconhecimento pra fazer home office. Então, assim, eu já me entendo quando eu vou fazer home office, tipo, quais as atividades que eu vou fazer, então, quando realmente precisa. Então, o que é melhor fazer no escritório, o que é melhor fazer em casa. Então, acho que isso é primordial e isso que a Elisa falou também é fundamental, de saber quais atividades dá pra fazer em casa, né? Porque não é toda atividade que dá pra fazer em casa. Então, E tem que ter a rotina, né, Milene? tem. Você tem que acordar, você tem que tomar um banho, você tem que botar uma roupa diferente. Sim. Isso a gente aprendeu na pandemia, mas eu acho que isso é uma rotina que a gente precisa fazer, porque você trabalhar com a roupa que você dormiu, assim, não é. Você tem que ter um horário para comer, você tem que ter um horário para o descanso, você tem que ter um horário para o café. E a gente tem que criar a rotina dentro de casa, só mudou o local. Sim. E tem muita gente que tem dificuldade com esse tipo de rotina. Na minha geração X, eu vivi muito de rotina, muito de processo. Então, eu tinha isso na minha cabeça. Eu precisava fazer desta maneira. Sim. Eu acho que e a geração antes da sua, que são os baby boomers, que até na Mapa tem alguns também, tiveram mais dificuldade ainda, né? De se adaptar Sim. a esse formato. Mas eu acho bacana que hoje a gente consegue ter um ambiente muito mais diverso. Então a gente tem pessoas de várias gerações, vários perfis, todas convivendo junto. E a gente buscando viver ali em harmonia, buscando viver, um entender o outro. Acho que ter empatia é muito importante, porque eu nunca vou conseguir pensar igual a Elisa. A Elisa, ela vive num momento, assim, que é muito distante por conta de tudo que a gente viveu. A minha infância foi muito diferente da infância da Elisa. A minha adolescência foi muito diferente. Mas a partir do momento que eu entendo que aquilo ali é importante pra ela, mesmo que não seja tão importante pra mim, eu consigo respeitar a individualidade dela, né?
E assim com o Eduardo também, que é de uma outra geração. Sim. Então, assim, entender o outro, respeitar a individualidade do outro, isso daí é muito importante pra gente ter todas essas gerações vivendo juntas. Convivendo Isso, juntas. convivendo juntas, sim. E um dos grandes desafios que a gente tem é a comunicação, né? Como que é pra você, Elisa, se comunicar com diferentes gerações? Você se sente entendida? Você se consegue fazer entendida com o outro? Ou você tem que mudar o seu jeito de se comunicar quando você tá falando com outra geração? Como que é isso? Você que tá ali no departamento de gente e cultura ali, junto comigo, convivendo com a empresa inteira e convivendo com todas as gerações. Como que é isso pra você? Esse ponto de comunicação. Então, eu particularmente não tenho muita dificuldade assim em relação à comunicação entre as gerações, mas é claro que tem alguns ideais, algumas coisas que eu converso com pessoas de outras gerações que elas podem não concordar. Então, exige muito que a gente tenha uma certa empatia e também entender, né, o lado da outra pessoa. Por exemplo, alguma ação de endomarketing que a gente quer criar, ou alguma coisa relacionada a um tema que pode ser um pouco mais polêmico. E aí as pessoas de outras gerações, elas podem já não gostar muito ou achar que não é necessário. A gente tem que ter aquele balanço ali para poder explicar o porquê que é importante falar sobre o assunto e tudo mais. Então, acredito que seja mais esses momentos, assim. Mas em relação a, por exemplo, usar os meios de tecnologia, eu sinto que na Mapa, pelo menos, é muito bem adaptado. Todo mundo conseguiu seguir o mesmo caminho, assim, sabe? Usar o Teams, o e-mail, essas coisas. Conseguimos encontrar um ponto de equilíbrio. Sim. Eduardo, e pra você, assim, como que você faz pra ter uma comunicação eficaz, assim, com todas as gerações, ainda mais ocupando um cargo, assim, tão importante quanto que você ocupa, assim, de gerir o time de gestão da empresa, né? Você comunica ali também com a empresa toda. E assim, é uma posição que ela ela impacta pra todo mundo, né? Como que é isso? Milene, eu aprendi, eu vou falar, a gente tá falando de geração, mas eu aprendi da parte de cultura. Eu morei no Rio, eu tenho uma cultura do Rio de Janeiro. E eu mudei para Curitiba. Eu tive que me adaptar à cultura do curitibano. Tinham coisas que no Rio eram naturais e normais, e em Curitiba... Vou dar um exemplo bobo pra vocês. Eu tava chegando assim, falando com as meninas, não sei o que, vocês foram na boate? Eu tomei uma bronca. Porque lá em Curitiba, boate é lugar de prostituição. Lá era discoteca, danceteria, alguma coisa. Então, assim, são coisas do dia a dia que... Aqui em Goiânia é boate também. Eu tive que aprender. Então, quando eu vim para Goiânia, a mesma coisa. O vocabulário que eu tenho no Rio e tudo, eu tenho que, às vezes, me controlar para não falar algumas coisas que as pessoas aqui podem achar ofensivas ou não. Mas o que eu entendo como comunicação, para mim, tem que ser transparente. A gente tem que ouvir e escutar. É uma via de mão dupla. E o que eu hoje busco? Independente do que a pessoa está fazendo, em que posição profissional ela se encontra hoje, a gente tem que parar, conversar, entender, colocar os pontos que eu entendo como positivos ou que são necessários e escutar para ver. Eu hoje tenho aprendido demais com pessoas da Mapa, que são muito mais novas do que eu, na forma de pensar alguma coisa ou de alguma ação ou alguma estratégia que a gente vai colocar. E eu acho que se não tiver a comunicação, a proximidade, não funciona. Independente se a pessoa tem 100 anos, a pessoa tem 18. Eu acho que falando, comunicando. Isso tem que ser dos dois lados, porque da mesma forma que a gente aprende muito com as novidades que acontecem, nós também temos experiência para passar de coisas que nós já vivemos e que às vezes demos cabeçada e que às vezes, não precisa fazer dessa forma, a gente pode direcionar. Então, eu acho que se tiver uma comunicação fluida, onde todo mundo possa falar e possa ouvir, eu acho que minimiza qualquer tipo de ruído entre as gerações. É a minha forma de pensar. Sim, tudo pode ser dito, depende de como, De né? como, não é o que é falado, é como é falado, exatamente isso.
Perfeito. Bacana. E quais são as principais barreiras, assim, que vocês veem na comunicação entre uma geração e outra? Barreiras. Assim, os termos. Não vou falar gírias, mas a forma. Tem muita coisa que mudou o nome e que às vezes, quando as pessoas falam para mim, o que significa isso? Às vezes é uma coisa que eu conheço, mas mudou. Então, os termos mudam muito. Às vezes a forma de pensar também é diferente. E às vezes, para tentar fazer o convencimento, tem que mudar a forma de se comunicar. Às vezes o que eu passo para as pessoas mais novas, as pessoas falam, pô, mas isso aí já é antigo. Então, assim, a gente tem que mostrar com evidências, com exemplos, que as coisas podem ser diferentes, ou de uma maneira A ou de uma maneira B. Para mim é isso. Mas como a comunicação que eu busco é uma comunicação muito tranquila, eu vejo pouca barreira. Eu acho que eu não tenho muito problema em conversar com pessoas mais velhas do que eu, inclusive porque eu convivi com meu pai, com os amigos do meu pai, então eu tenho um pouco dessa experiência, e com pessoas mais novas, que eu tenho 3 filhos, uma de 34, uma de 24 e um garoto de 18, que são de gerações completamente diferentes. Eu tenho que conviver isso, eu e a minha digníssima esposa em casa, com relação a esse assunto. Bacana. E pra você, Elisa? Então, igual o Eduardo falou, eu não sinto tanta dificuldade, assim, algumas barreiras em relação à comunicação entre as gerações. Eu acho que tudo depende do que é conversado e como é conversado. Não tenho nenhum exemplo para dar, assim, em relação a isso. Bacana. Sim. Mas uma coisa que a gente pode falar, eu não sei nem se faz parte, mas, por exemplo, a situação do home office é uma coisa que a comunicação, ela foi muito... Teve muito conflito na hora de fazer, não fazer. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Então, a explicação do porquê ou do não porquê é uma barreira que a gente pode ter. A gente, às vezes, conversa sobre, por exemplo, dress code na empresa. É uma situação de gerações que tem uma cabeça diferente. Então, a gente tem que entender os motivos para esse tipo de coisa. E é óbvio que a gente precisa, tanto a geração que é a minha, quanto a geração de vocês, tem que entender que nem sempre tudo que a gente quer a gente consegue. Então tem coisas que são regras da empresa e a gente precisa cumprir. E gostando ou não gostando, querendo ou não querendo. Então eu acho que pode ser, às vezes, essa intransigência das duas partes. Mas eu acho que pode gerar uma barreira mais conflituosa nisso. Falando da minha geração, eu acho que aquela questão da agilidade, muitas pessoas, às vezes um pouco mais novas que eu, né, ou até da minha idade, elas entram no mercado de trabalho procurando já receber promoção ali nos próximos 3 meses, 6 meses. Então, eu acho que em relação à geração passada, isso pode ser uma dificuldade, porque não tem aquele momento para poder esperar, né, evoluir, aprender na carreira para depois subir de cargo. Perfeito. Então... Você falou uma coisa agora que eu concordo plenamente com você. A velocidade de ascensão hoje está muito mais rápida. E na minha época era diferente. Eu sabia que eu precisava melhorar e precisava me desenvolver para conseguir ter. E hoje as pessoas, elas, quando não tem essa velocidade, elas trocam demais. Pô, Milênio, eu trabalhei 30 anos no mesmo grupo empresarial. Hoje isso é inadmissível na geração de vocês. Eu comecei em 1990, saí em 2022. Eu passei pelo Bradesco, pelo HSBC, pela Losango, mas é tudo o mesmo grupo, tudo a mesma gestão, tudo o mesmo... Então, é muito diferente. E as pessoas entenderem isso hoje é complicado. E eu ter que explicar que precisa ter um tempo de amadurecimento também deve ser complicado para vocês. Sim, sim. Você falou sobre um ponto aqui que eu acho interessante e que eu sofro com ele, que é em relação aos termos, né? Sim. Porque tem muitos termos, assim, a gente fala termos, até a gente é velha com falar termos, mas a linguagem da galera nova, e lá no departamento o time é muito novo. Então, assim, muitas coisas deles elas falam que eu não sei nem o que elas estão falando.
Então, assim, são os memes, as gírias Isso. que, assim, é da galera nova e que surgiu tem pouco tempo. Eu até tô com uma colinha aqui que eu vou perguntar pro Eduardo se ele sabe o que é. Eu tenho filho mais novo, então... Que é mais novo, né, Milene? Não é mais velho que eu. Que a gente brincou antes de começar aqui. Piada interna agora. Piada interna. Você sabe o que é cringe? Cringe? Aham. A última parecido com isso era crunch. Que eu sabia que eu aprendi. Crush. Crush. Mas cringe, não faço a menor ideia do que significa isso. Elisa, cringe e crush, tem alguma coisa a ver? Não, nada a ver. O que é cringe e o que é crush? Cringe é algo que você entenderia como cafona, algo brega, tipo assim, que dá vergonha alheia. Cringe? Cringe. E crush é alguém que você tem paixão. Pô, vou usar isso aí, esse tal de cringe agora. Tipo assim, seu filho de 18 anos, ele nunca virou assim, pai, isso é cringe, não faz isso. Não, graças a Deus ainda não. Ainda não falaram comigo isso ainda não. Mas agora se falar, eu vou saber por que eles estão me criticando. Tipo, já me referiram assim, tipo, nossa, igual teu irmão que tem 19 anos, nossa, a Milene é cringe, né? Não sabia o que significava isso. O que é lit? Flexar. Sabe o que é flexar? Flexibilizar, né? Ué. Exibir algo de forma ostentosa. Cara, eu tô com uma lista aqui, mas vamos deixar por aí. Eu vou errar todas, só isso. Não vou acertar nenhuma. Cara, o que é SUS? SUSI SUS. S-U-S. é o negócio de médico. É o negócio do médico aí, do SUS. É algo que é suspeito. Que é estranho. E tem SUSI, que é sossegado. Essa eu lembro, essa eu conheço. Sussa, né? É, Sussa. Sussa. Aí isso aí você vai achar cringe. Ah, não, eu tô Sussa. Cara, mas assim, muito engraçado. Vai mudando muito Vai. os termos usados. Sim. E hoje também tem muita coisa profissional. Na minha época também tinha, mas hoje tá pior. Ou melhor, não sei. Que são os termos em inglês. Tudo hoje vira pro inglês, tudo hoje Então a gente acaba confundindo a própria língua nesse processo. E o pessoal mais novo tá muito mais dentro do inglês do que a pessoa da minha época. Então, isso é uma coisa muito mais natural. Então, além das gírias dos processos, o inglês também, as expressões corporativas também, elas se misturam muito também. Nossa, teoria que até muito, né? Até brincando, por exemplo, a gente trabalha lá e a Joana, que está aqui com a gente, ela é do marketing. O que eu aprendi de expressão com a galera da Joana, com o time dela, com a forma de fazer, assim, que eu nunca tinha visto isso. Então, eu tenho aprendido demais com relação com o pessoal de gente de cultura, com o pessoal financeiro. Larissa tá fluente em inglês. Mas eu consigo ir para os Estados Unidos e comer, só ir no McDonald's. Rapidinho. Pelo menos não passa fome, Não né? passa fome. Mas, assim, é interessante isso. Eu não sei, assim, o porquê disso ter mudado tanto. Talvez por a gente ter... hoje incentiva mais, né? As crianças, os adolescentes a fazer o inglês. Antes não tinha tanto. Ou talvez por uma globalização que antes a gente não tinha tanto contato com outras culturas, outras regiões, né? Do planeta. E hoje, quando a gente fala, tipo, de rede social, todo mundo vive no mesmo lugar, né? Então, assim... alguns termos que viraram meme, ficaram, assim, entraram, como que fala, né? É na moda mesmo moda, que fala? Viraram na rotina, na naturalidade. Não é um termo que só popularizou aqui no Brasil, mas popularizou no mundo inteiro. Sim. Né? Mas, então, assim, acho que tudo isso daí vai fazendo com que no meio corporativo a gente vai trazendo esses termos. Elisa, o que você hoje valoriza no emprego? O que pra você é mais importante ter numa empresa, no seu ambiente de trabalho? Eu acredito que seja a flexibilidade e a dinamicidade, assim. Eu gosto de ter meus momentos ali sentado na frente do computador, fazendo alguma atividade assim que exige mais atenção, mas eu também gosto de fazer coisas que não estão relacionadas a isso, né? Muito no operacional. Gosto muito dessa coisa da comunicação e tudo mais.
E a questão da flexibilidade mesmo, igual aqui na Mapa é híbrido, né? Então, eu posso trabalhar em casa, eu posso trabalhar no escritório. Eu acho que isso é o que mais me motiva, assim, no ambiente de trabalho. E também a questão do respeito às diferenças, né? Empatia em relação às outras gerações. Isso. Bacana. Pra você, Eduardo, como que isso foi mudando-se ao longo dos anos? O que era prioridade pra você? Quais os valores pra você eram mais importantes no começo de carreira? E como isso foi mudando até hoje? Suas prioridades hoje são as mesmas da Elisa, não? Não, de jeito nenhum. Assim, eu quando comecei a trabalhar, a minha prioridade é o trabalho. Eu fazia o que era necessário, o que era preciso para trabalhar. Então, tudo que... vamos fazer uma coisa e tem o trabalho, era o trabalho. Eu não tinha essa diferenciação. E eu já conversei até com vocês, eu já virei muita noite trabalhando, passava 3, 4 semanas fora de casa e voltava final de semana só. Na época não tinha nem telefone celular, não tinha nada. Para falar lá em casa eu tinha que ligar do telefone do hotel ou de um telefone público, porque não tinha esse movimento todo. Então eu tinha muito essa prioridade do eu preciso fazer, eu preciso entregar. Hoje, eu já estou um pouco mais velho, um pouquinho, eu quero qualidade de vida também. Hoje eu começo a pensar um pouco mais, eu preciso tem que fazer tudo que tem que fazer no trabalho, mas também a empresa ela tem que proporcionar esse processo de saúde mental que as pessoas estão falando muito hoje e de você ter uma qualidade de vida legal. Então hoje eu estou já numa fase de querer buscar. E isso eu vejo que a qualidade de vida já é uma necessidade, uma prioridade no pessoal mais novo. Eles já buscam isso. Na minha época não tinha essa conversa, não. Na minha época, se eu precisasse virar 3 noites, 5 noites, 10 noites, ou viajar 3, isso era uma coisa muito natural. Não estou falando que é certo ou errado, eu estou falando que normal. Era normal, para mim. E hoje eu falo, poxa, valeu a pena? Valeu. Eu fiz, gostei, eu fazia porque eu gostava, mas hoje eu falo, pô, hoje eu quero uma coisa mais tranquila, eu quero ter os meus tempos, o meu tempo para fazer as minhas coisas. Eu estava lendo num artigo que fala assim que as gerações passadas, elas priorizavam o trabalho e depois o descanso. Então, você trabalhava e quando aposentasse, descansava. E muitas pessoas apresentavam dificuldade depois, né? Aposentava, o que ia fazer? Perdia o sentido da vida, né? Isso. E agora, tem gente que morre quando aposenta porque... Isso aí. Exatamente. Agora, na minha geração, não. Eu quero um equilíbrio entre a minha vida pessoal e o trabalho. Eu quero aproveitar o agora, né? O trabalho é importante, é algo que edifica a gente e desenvolve, mas eu também priorizo a minha saúde mental e a minha vida pessoal. Perfeito. E aí tá certo, tem que fazer isso mesmo. São essas coisas que a gente aprende, vai aprendendo no dia a dia e tem que ter o equilíbrio. Não é nem A nem B. Não pode ser nem 100% extremo, aqui e também não pode ser só festa. Tem que ter o equilíbrio dessas duas coisas. Sim. Mas hoje eu vejo que essa geração mais nova também, ela não enxerga o trabalho como o fim, né? O trabalho, ele é um meio para você atingir os seus objetivos de vida como um todo. É isso mesmo, Elisa? Eu acho que sim. O trabalho, ele não é mais, né, comparado com as gerações passadas, por exemplo... o trabalho era tudo. A meta de vida da pessoa era o trabalho, né? Agora, eu enxergo o trabalho como um caminho para mim chegar onde eu quero chegar, né? Então, inclusive na Mapa, a gente sempre tem formações e tudo mais, mas é algo voltado não só para o nosso técnico dentro do ambiente de trabalho, mas também para a nossa vida pessoal, para desenvolver a nossa vida pessoal, né? E como vocês enxergam essa flexibilidade... esse cuidado com a saúde mental, como que vocês enxergam isso dentro da Mapa? Você conseguiu encontrar isso? Você acha que... qual que é a sua percepção sobre como a empresa pensa em relação a esses pontos? De flexibilidade, qualidade de vida, equilíbrio, né? Entre saúde e vida.
Então, eu vou falar da minha experiência. Eu acho que a MAPA, ela prioriza, sim, a saúde mental. Principalmente quando eu preciso resolver alguma coisa pessoal, é algo que não é indiscutível, né? Eu posso chegar em você e conversar e falar assim, olha, estou precisando de tal coisa, resolver tal coisa. E é flexível, né? Antigamente eu acho que não tinha isso de você, eu preciso ir fazer um exame no meio da semana e, né, você tinha que... Era um jogo de cintura que você tinha que ter para poder conversar com o seu chefe e tudo mais. Hoje em dia, não. Então, eu priorizo muito isso, né? Essa flexibilidade. Era assim mesmo, Eduardo? Como que você vê essa diferença? Eu acho que a MAPA hoje, ela entrega, sim, ela proporciona, sim, uma qualidade de vida que você consiga fazer esse equilíbrio, sim. É óbvio que todo trabalho tem estresse. As pessoas saíram para trabalhar e vão ter os problemas do dia a dia e tem as suas prioridades e tem as suas regras para cumprir. Antigamente, assim, dependia muito do chefe que você tinha. Tinha chefe que fazia, deixava, conseguia, tinha chefe que você tinha que justificar 30 vezes para conseguir ter esse tipo de flexibilidade. Então, assim, hoje eu enxergo que a gente consegue, conversando, tendo uma comunicação, sendo transparente, conseguir ter esse equilíbrio. Mas tem que lembrar que nós temos também as nossas obrigações e que o estresse do dia a dia, ele acontece. E a gente vai ter que conviver com isso, vão ter momentos que a gente vai precisar se sacrificar um pouco mais, mas isso não pode ser rotina. Isso tem que ser uma coisa pontual. Então, era mais complicado e a mentalidade mudou. Antes, o eu fazer hora extra, era como eu me sentia naquele... Eu preciso, de qualquer maneira... Hoje, se eu falo assim, eu preciso fazer essa hora extra, ou eu consigo, sem prejudicar o trabalho, fazer diferente, de uma outra maneira, ou pensar numa maneira diferente de fazer. Então, eu acho que mudou muito, mas eu acho que a MAPA está muito em linha com que as coisas... com as mudanças que aconteceram no mercado. Bacana. Eu lembro, assim, quando eu era criança, meus pais não conseguiam, tipo, ter liberação no trabalho pra ir ver uma apresentação minha na escola, algo assim, sabe? E hoje em dia isso é muito comum, né? Eu vejo, assim, direto os pais saindo, porque precisa acompanhar alguma coisa dos filhos, e isso é muito bacana, assim, ver que a empresa preocupa com o lado humano, né, do time. Então, acho que hoje a gente caminha muito para um equilíbrio. Então, a gente saiu de uma época, assim, onde o foco era só trabalho e assim, tipo... Tô procurando uma palavra que não seja o... Foda-se. Mas, tipo assim, não importa os outros lados as outras áreas da sua vida. O importante é só o trabalho. Tanto é que por isso muitas mulheres, né, deixavam de trabalhar porque ela não conseguia ter esse equilíbrio para cuidar do trabalho, cuidar de casa, do filho, né? Então, hoje em dia, a gente tá vivendo mais isso, assim, de ter esse olhar humano em relação às pessoas, e isso é muito bom. E acredito que hoje também o foco, ele tem que ser no resultado em si. Sim. Então, e não pode ser o resultado a qualquer custo. Então, a gente se preocupa com as pessoas, né? Se preocupa como ela está conseguindo chegar nesse resultado. Mas você sabe uma coisa que não diminuiu, mas ainda é parecido com a época que eu comecei? Isso depende de liderança para liderança. A gente, dentro de uma mesma empresa, pode ter líderes que são flexíveis e líderes que não entendam dessa maneira. E isso é uma coisa. Diminuiu muito da época que eu comecei, mas ainda existe no mercado de trabalho, isso com pessoas que eu convivo, que eu converso, ainda temos gestores que ainda seguem uma pauta, uma rotina, uma cartilha, falando os termos antigos, de ainda querer as coisas muito preto no branco, sem ter esse jogo de cintura no processo. Ainda depende de liderança.
Sim, mas a partir do momento que a cultura da empresa é flexível, igual a cultura da Mapa é de flexibilidade. Isso, assim, é flexível para todos os lados, né? Perfeito. Porque às vezes a gente pensa em flexibilidade só sendo assim... Ah, flexível é quando eu preciso sair do trabalho e fazer minhas coisas pessoais. Flexibilidade só não é isso. A gente espera uma flexibilidade da empresa e a empresa também espera uma flexibilidade do colaborador. Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, assim, quando a cultura da empresa é essa, quando tem um líder que destoa disso, ele acaba se sentindo um peixinho fora d'água ali, né? O patinho feio ali no meio da turma. E acho que aos poucos, ou ele se molda aquela cultura, ou naturalmente ele vai ser tirado dali. Sim. Porque... Ou pede pra sair. Tipo, Sim. tropa de elite. Mas isso acontece naturalmente, Sim. quando a pessoa ela não tem o perfil daquilo que é forte, né? Na cultura daquele ambiente corporativo. E... Como que vocês equilibram essa flexibilidade entre trabalho, vida pessoal? Vocês acreditam que hoje vocês conseguem ter tudo isso em equilíbrio ou não? Elisa, primeiro. Depende. Uhum. Assim, eu consigo fazer minhas atividades, eu curso faculdade também, né? Então, é algo que dá pra fazer ali, mas tem algumas coisas que ainda não são permitidas. Eu não consigo, por exemplo, num dia de semana, sair no cinema às 3 horas da tarde. Então, não depende só... Ai, me perdi. Mas é algo que você sente falta, não? Em alguns momentos, sim. Por exemplo, a minha família mora longe. Eu gosto muito de visitar eles. E aí, eu não consigo pedir folga no trabalho, assim, a qualquer custo e ir lá e ver eles, né? Mas eu entendo que é necessário, né? É isso. Como que é pra você, Eduardo, esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? Hoje eu consigo fazer. Hoje eu tenho, graças a Deus, eu consegui. E eu vou falar de novo, graças à Mapa, que me proporcionou a transição de carreira que eu quis fazer. Eu hoje consigo ter uma gestão boa, profissional, consigo me dedicar 100%, dar 100% do que eu preciso dar dentro da empresa e consigo ter o meu tempo, seja para fazer aqui não é mais exercício, agora meus treinos. Agora é treinos, tem que falar isso sim agora. Treino para ficar na moda. Eu tenho que meus treinos, eu consigo ter o meu final de semana para curtir a minha família, curtir os amigos, consigo. Isso antigamente eu tinha que dar uma forçada. Então hoje eu consigo equilibrar muito bem equilibrado, consigo ir ao cinema com os filhos, consigo fazer meu churrasco, consigo fazer o que eu gosto de fazer, sabendo que eu não estou devendo nada à empresa. Esse é o meu grande problema, porque se eu soubesse que eu estou devendo, que eu não tinha entregue, eu estava com problema, e aí a minha cabeça, eu sou muito ansioso, a minha cabeça não funciona. Mas eu estou conseguindo administrar isso. Graças a Deus. Bacana. Eu, dando um depoimento assim, pessoal aqui, eu tive dificuldade assim, nessa questão de equilíbrio durante uma época da minha vida. E eu ficava assim, com dificuldade de entender o que era equilíbrio. Porque às vezes a gente acha que ter equilíbrio é estar ali na zona de conforto, tá tudo muito tranquilo, né? E pra gente conseguir atingir objetivos na vida, a gente vai precisar dedicar mais energia em algo durante uma época. Depois, em outra época, você vai precisar dedicar mais para outra área da sua vida. E aí eu acho que o equilíbrio ele vai acontecendo assim, ao longo da vida, de acordo, assim, você entender que em cada época você vai ter que dedicar mais para uma área. E não o equilíbrio vai ser linear durante toda a sua vida, né? Perfeito. Então, assim, o momento que a Elisa vive hoje, que é de conciliar trabalho, faculdade e família longe, morando sozinha. Então, assim, é um momento que ela vai dedicar muito mais a carreira mesmo, né? Para ela conseguir atingir os objetivos
profissionais dela do que a família. Às vezes é precisar de abdicar um pouco, assim, da família, né? Agora, o que eu vivi ano passado, que foi a maternidade, foi um grande desafio para eu aprender a conciliar maternidade, vida profissional, e durante um tempo eu precisei dedicar mais à maternidade do que à minha carreira. Sim. Então, assim, quando você entende que isso não é linear e que cada época da sua vida você vai ter que dedicar mais, dependendo dos seus objetivos, você consegue entender melhor esse equilíbrio, né? Então, assim, antes eu não conseguia entender, eu achava que ter equilíbrio era algo que era linear, e não é. Não. É algo que cada época vai depender do que você tem ali como objetivo. Puxando né? a sardinha pro meu lado, a experiência faz com que você veja isso quando as pessoas são mais novas, elas não têm essa vivência ainda. Uma coisa que eu brinco com os meus filhos é o seguinte: o mundo não vai acabar amanhã. Então, assim, todo o processo que você vai seguir, você tem ainda mais 20, 30 anos, 40 anos de vida. Você tem que trabalhar, entre aspas, ou se programar para você ter essa grande qualidade, é a forma que eu penso, daqui a um tempo. Mais para frente você vai conseguir gerenciar isso tudo. Mas existe um esforço, um sacrifício que você tem que fazer, teoricamente, no início da carreira para você conseguir conquistar isso lá na frente. É isso aí. A maturidade vai trazendo essa sabedoria pra gente, né? Sim. A gente tá caminhando pro final aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta aqui pra vocês. Eu quero entender, assim, quais são os principais conflitos que vocês veem de geração que a gente vive hoje no ambiente corporativo. E quais são as principais competências para a gente saber lidar com essas diferentes gerações no mesmo ambiente? Quem quer começar? As damas primeiro, eu sou antigo. Muito cavalheiro. Primeiras damas, sempre. Acredito que seja uma das principais competências seja a questão da comunicação. Como você quer passar aquela mensagem. Porque, igual vocês estavam falando sobre a questão do equilíbrio, para mim foi algo novo. Essa questão, né, do equilíbrio não ser linear. Então, às vezes eu tenho que ter discernimento para poder entender que naquele momento eu não posso fazer tal coisa no ambiente de trabalho porque, enfim, exige da minha presença ali e tudo mais. E eu acredito que, além da questão da comunicação, né, de eu saber passar minha mensagem, entender o que a outra pessoa está dizendo, eu preciso ter empatia também, né, nesses momentos. Bacana. E para você, Eduardo, quais são os principais desafios e as principais competências para lidar com eles? Eu concordo muito com o que a Elisa falou. Eu acho que a comunicação, hoje, ela é a principal competência que a gente precisa. E essa comunicação faz com que você desenvolva outras competências, tipo trabalho em equipe. Porque hoje, na minha visão, a geração de hoje, ela é muito individualizada. Ela se preocupa muito com o eu. Ela não vê... Não é todo mundo, é óbvio, tá? Eu não quero generalizar, mas ela não vê o time como um todo. Então, esse tipo de entendimento e quando você se comunica bem, mostra a importância de cada um, facilita muito a convivência das gerações dentro do ambiente de trabalho. Então, o desafio é a gente conseguir se fazer entender e mostrar para as pessoas o quão importante elas são dentro da organização, ou dentro do projeto, ou dentro do que a gente está trabalhando. E isso, para mim, é o mais desafiador para mostrar. E a gente sabe que nem todo mundo pensa igual. Então, a gente precisa ter formas diferentes de mostrar ou de se comunicar para poder direcionar as pessoas no que a empresa, que é o principal hoje que a gente trabalha, precisa e quer. A comunicação, então, ela é ao mesmo tempo, ela é o desafio e ela é a competência que vai solucionar o desafio. Exatamente. Para mim, eu acho que ela se completa. Sim. E eu acho que é um desafio que não é só na Mapa, né? É não, em qualquer empresa, em qualquer lugar. Mercado. Isso aí. Mas adorei na sua conversa. Você reparou que eu não falei nenhum palavrão? Gostou?
Foi difícil pra você? Não, foi tranquilo, foi mas eu tive que me preparar psicologicamente para poder ser um cara mais bacana com vocês, tá? Ainda mais que eu tô com duas damas, eu não queria ser e Mas, também assim, evitar gente... os cortes que a Joana vai fazer. Então, tentei evitar trabalho. Mas a gente já tá acostumado, né? O seu jeito carioca de ser, eu não me assusto, pra mim já é normal. Mas a gente não sabe quem tá vendo também, né? Sim, exatamente. Então é importante pensar nesse... Até antes de você terminar, tanto em Goiânia quanto em Curitiba, quando eu mudei do Rio para ser gerente de uma equipe, eu sempre falava muito sobre isso. Porra, não sei o que, e falava, mas eu nunca fui ofensivo às pessoas, eu falava isso como se fosse parte do vocabulário. Aí eu estava em Curitiba, o pessoal me chamou num canto uma vez, depois de quase um ano, falou assim: Eduardo, poxa, tem gente aí que é de outra religião, tem disso que é assim, porra, para de falar palavrão, não sei o quê. Aí eu falei, cara, beleza, eu não tô ofendendo ninguém, mas vou parar. Aí eu passei um mês sem falar palavrão. Aí voltar assim, Eduardo, volta a ser quem você era, por favor. Porque, porra, não dá pra... A reunião com você sem você ser você é muito chata. Isso aconteceu também na Losango, aqui em Goiânia, quando eu vim pra cá. Porque o goiano também não tem o costume do palavreado, exatamente. Então, pediram a mesma coisa pra mim e foi a mesma coisa. Mas eu sei que eu tenho que me controlar em alguns momentos, sim, tá? Mas assim, a gente não pode perder a nossa essência, exatamente, né? Então, cada pessoa, ela tem o seu perfil, ela tem as suas características e é aquilo que forma ela, sim, do jeito que ela é. Então, assim, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que melhorar, evoluir sempre, né? Que é a nossa missão aí, mas sem perder. Não é o que, é como. A gente não pode perder a essência. Exatamente. Sim. Mas, então é isso, assim, a gente falou hoje sobre um tema que ele é muito importante, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre ele, né? Tem muita coisa pra falar. E assim, eu acho muito bacana, apesar de ser um desafio, não é fácil a gente conciliar tantos pensamentos juntos, tantas vontades, né? Propósitos diferentes, e colocar todo mundo no mesmo barco para caminhar para o mesmo lugar, sem sombra de dúvida, um desafio muito grande. Mas eu vejo uma beleza muito grande também nesse contexto, porque ele torna o nosso time muito mais diverso, a gente consegue conviver, né, com pessoas. E assim, eu sou da área de gente, mas é algo assim que eu acredito que vale pra muita gente, só não pra quem é dessa área, que é muito mais gostoso você caminhar ali na jornada com outras pessoas do seu lado. E essa troca que a gente tem, ela faz com que a gente cresça sempre. Então, assim, eu aprendo demais com a Elisa, eu aprendo demais com o Eduardo, e isso é muito bom. Eu acho que se eu trabalhasse só com pessoas da minha idade, eu perderia a oportunidade de crescer muito, né? Então é isso, obrigada por vocês compartilharem a experiência de vocês aqui. Foi realmente muito bacana a nossa conversa. Obrigado, Milene. Obrigado, Elisa. E também aprendo muito com vocês. Pode ter certeza disso, tá bom? Fico feliz com isso, né, Elisa? Muito. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima.